Fala, meu povo, falando aqui para falar um pouquinho com você sobre o vídeo que eu prometi e que eu quero dividir com você sobre o cérebro da criança, né? Nesse vídeo eu quero tratar especificamente sobre traumas, né? Que são uma das coisas que mais bloqueiam o processo de desenvolvimento da criança e que de alguma forma nós, enquanto pais, ou nós que convivemos com criança, não sabemos muitas vezes o que fazer, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso é muito comum. Né? Se você não é pai, vamos começar a se preparar porque talvez um dia vai ser, ou talvez você tenha alguma criança que de alguma forma você conviva, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, a criança vai para o colégio, ela sempre vai tranquila, etc. Aí um belo dia, por algum motivo, essa criança vai e quando chega lá, fica doente. Ia ficar muito doente, tem febre, eu não sei o que é que acontece, fica muito doente, tem febre. E aí, nesse processo de ficar doente, o pai precisa ser chamado, o pai pega, leva para o hospital. E aí, o que acontece é que essa criança, de alguma forma, agora, todas as vezes que pensa em ir para o colégio, ela já fica mal com antecedência. Então, o pai vai levá-la, a mãe vai levar, e quando chega lá que deixa o menino, ele tem um ataque de choro, de histeria, às vezes até diz, não me deixa aqui não, porque senão eu vou morrer, né? E a gente fica meio sem saber o que fazer, né? E eu quero falar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro e sobretudo o cérebro da criança para que a gente, enquanto adulto, possa conseguir otimizar esse processo. E eu quero apresentar para você, ainda no final desse vídeo, uma técnica muito poderosa para que você possa contornar situações como essa e fazer com que as crianças elas consigam superar traumas, ok? Então fica comigo que a gente vai avançar nesse sentido aqui. Vamos lá? Bom, primeira coisa é que eu não vou falar sobre o cérebro todo, eu vou falar somente sobre edita isso. Primeira coisa é que eu não vou falar sobre o cérebro todo, né? Eu vou falar somente sobre as partes que me interessam. O cérebro é dividido em lado esquerdo, lado direito, né? A parte inferior, a parte superior. E eu quero tratar normalmente aqui, eu quero falar com você aqui sobre o andar de cima, que a gente chama muito bem, que fica uma linguagem mais tranquila para nós, e o andar de baixo, né? Normalmente o andar de baixo são aquelas respostas instintivas, são aquelas respostas que a gente não responde. Quando a gente perde o controle, é o andar de baixo do cérebro que está funcionando, sabe? Então, quando a gente perde o controle, é essa parte nossa ancestral que está funcionando. E o andar de cima está completamente desligado. O que acontece é que as crianças não têm um andar de cima muito bem desenvolvido, né? Então competências como autocontrole, competências como empatia, competências como a habilidade inclusive de entender o que está acontecendo consigo e de autocontenção são habilidades, por exemplo, que as crianças não têm. Elas sentem e fazem, elas sentem e vão lá e fazem. Então e isso faz com que muitas vezes essas crianças não consigam processar as coisas que acontecem com ela. Então, eu fiquei doente, fiquei mal, tive que ir para o médico. A criança faz um pareamento, associa isso ao colégio e aí toda vez agora que ela vai no colégio, ela tem medo de voltar a se sentir da mesma forma. E esse medo faz com que ela tenha essa reação de meu pai não me deixa aqui, minha mãe não me deixa aqui, que se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se você tentar se conectar com o andar de cima da criança logo no início, o que vai acontecer é que você vai ter uma frustração. Essa criança não vai conseguir superar isso. Se você sentar com ela e dizer, meu filho, mas isso não faz sentido. Raciocine, ela não vai conseguir superar. Então, eu quero apresentar aqui uma técnica para que você possa contornar traumas, para que você possa verdadeiramente superar traumas, utilizando somente a linguagem. E essa técnica é tão simples, que eu quero que você coloque em prática, que depois você já diga para mim se isso funciona ou não, que você coloque aqui embaixo desse vídeo o que acontece quando você aplica essa técnica, se você é filho, tá bom? Me dá o feedback, porque eu quero dizer que o que eu vou dividir com você aqui é muito poderoso, ok? Muito simples e muito poderoso. Muito simples e muito poderoso. Vamos lá. O que eu quero dividir com você? Normalmente, quando uma criança tem um trauma, o que acontece é que a gente evita falar sobre isso. Aliás, nós como adultos, muitas vezes evitamos falar sobre as coisas que nos acontecem. É ou não é? Faz sentido isso? É o que acontece. A gente evita falar. Acontece que tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, cresce. Se eu, por exemplo, bloqueio a criança e não permito que essa criança fale sobre como ela está se sentindo, isso cresce. Então, olha que coisa simples.
Ao invés de a gente piorar o trauma, quando a gente fala sobre o trauma, o que acontece é que a gente supera o trauma. E isso acontece porque quando a gente fala sobre o trauma, o que acontece é que a gente está desempacotando aquela experiência do andar inferior do cérebro e de alguma forma dando uma contribuição para que aquilo seja processado pelo andar superior. E o simples fato de processar isso pelo andar superior promove uma espécie de integração e faz com que essa criança ela tenha uma resposta mais adaptada. Então, a técnica que eu quero apresentar para você lidar com seu filho quando o assunto for trauma, chama-se a técnica de contar uma história. Então, o que é que eu quero pedir? Eu quero que você chame seu filho, senta com ele, conversa com ele, chama teu filho, sua filha, e pede simplesmente para ela reprisar, contar o passo a passo do jeito que as coisas aconteceram durante o dia a dia. Então, por exemplo, no caso da criança que ficou doente no colégio. Conta aí, filho, o que aconteceu? Ele vai dizer, papai, eu estava indo pro colégio, o colégio chegou lá, fiquei mal, fiquei dodói, fiquei triste, e aí, enfim, eu fiquei doente, não é? Eu fiquei mal, alguém ligou, vai precisar editar isso aqui, tá bom? Eu fiquei mal, fiquei doente, aí meu corpo ficou quente e a professora chamou o senhor e nesse processo aí você pode ajudar, eu peguei você, cuidei de você, te levei para o médico e agora você está seguro, não é isso? Sim. E aí você vira para a criança e diz, então isso significa que se isso acontecer de novo, vai acontecer a mesma coisa, vou estar lá, vou poder cuidar de você e você vai estar sempre seguro. Acredite no que eu vou dizer. O simples fato da criança contar o que aconteceu ajuda ela a desempacotar, retirar a história do andar de baixo, que ela está tendo uma resposta pura e simplesmente automática, processar no andar de cima e fazer com que ela integre esse processo, e ao integrar esse processo, isso faz com que ela simplesmente supere, porque ela passa a entender o que foi que aconteceu com ela. E acreditem, quando nós entendemos o que aconteceu conosco, a gente tende a superar, a simplesmente deixar ir. Então, eu não quero que você acredite no que eu estou dizendo, eu não sei o que você está pensando sobre o que eu estou dizendo, o que eu quero é que você coloque em prática isso. Ivan, mas se meu filho tiver dificuldade de falar, ele não sabe falar, ele não consegue contar, ele está tão bloqueado que ele não consegue contar. Eu quero que você conte essa história para ele. O passo a passo. Você foi para o colégio, aconteceu isso, você estava lá, aí você ficou, a professora me ligou, eu te levei para o médico, eu cuidei de você, tal, e agora você está aqui bem seguro. Você não tem ideia de como isso vai ser rico para o seu filho. Além de conseguir superar o trauma, numa história como essa, dessa natureza, isso faz com que ele perceba, na medida em que você conta a história, que ele vai estar sempre seguro e que ele vai sempre poder contar com você. Que por mais que seja óbvio isso para você, na cabeça do teu filho pode não ser, porque ele pode simplesmente ser assaltado por alguma condição emocional tão forte, que retire dele a habilidade superior de autocontenção, de autodeterminação e inclusive a habilidade do lado esquerdo do cérebro de conseguir, por lógica, raciocinar e compreender as coisas para além daquilo que ele está sentindo. Então, coloca isso em prática e vamos ver o que acontece e conta para mim. Foram tantos foram tantas perguntas que me fizeram que eu vou ter que gravar mais de um vídeo, senão vai ficar muito grande. Esse dia aqui já está com quase 9 minutos, então eu vou encerrar por aqui e depois eu gravo um outro vídeo, tá bom? Um forte abraço.